Boa tarde, boa tarde. Estamos no ar com o programa Fala a Verdade. Hoje com dois convidados aqui, o comandante da Polícia Militar, do CPM-8, o coronel Ernesto Puglia Neto, e temos também o comandante do 14º Batalhão de Osasco, o Tenente Coronel Virgulino. Boa tarde, comandante. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui novamente na TV Osasco. Sempre que nos dá a oportunidade de divulgar as boas práticas da Polícia Militar. Uma boa tarde a todos os telespectadores. Esperamos aqui estar respondendo as perguntas e dando um pouquinho da informação sobre o trabalho da Polícia Militar na região. Comandante do 14º Batalhão, Coronel Virgulino, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a vocês, telespectadores. E, como disse o coronel, estamos aqui dispostos a responder os problemas relacionados à segurança pública, à violência, à criminalidade, que aflige tanto as pessoas. Ao meu lado, Paulo Conti, que me abandonou por uma boa temporada, hoje está retornando. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, meu colega, companheiro. Coronel Ernesto, Coronel Virgulino. Boa tarde em especial a você, telespectador, que tem nos acompanhado aqui fazendo esse sucesso que é o Fala a Verdade, né, Nilson? A gente tem ouvido falar muito bem e eu, antes de fazer qualquer tipo de apresentação, já vou lembrar do nosso WhatsApp, que é o 958-935-075. Você entra, pode ir pelo site também, no contato @tvosasco.com.br, mas você pode mandar sua mensagem com dúvidas, questões para nós debatermos aqui durante essa entrevista, né? Coisas que às vezes as pessoas têm dificuldade de chegar no poder público. Nós entendemos que a Polícia Militar, em especial aqui, o CPM-8, o 14º, sempre estão conosco aqui esclarecendo, mostrando os índices, falando e de peito aberto, né, coronel? Muito bom estar aqui com vocês. Coronel, o senhor é comandante, assumiu o comando do CPM-8 exatamente há 10 meses. O senhor veio para Osasco em agosto de 2014. O que o senhor pode dizer desse comando que o senhor assumiu em agosto de 2014? O senhor está em Osasco e coordenando operando em 15 cidades da região, 15 não é isso? municípios, exatamente. Bom, primeiro que é um desafio muito grande. Nós estamos falando de uma região com 15 municípios, uma região com várias características diferentes entre esses municípios. Então nós temos polos de desenvolvimento como Osasco e temos regiões praticamente rurais, como Juquitiba. Então essa diferença de público a ser atendido, a diferença de demandas é muito interessante. Então coordenar o trabalho dos policiais militares que aqui exercem suas funções com diferenças tão grandes de características de municípios é um grande desafio. São praticamente 3,5 milhões de pessoas, né, segundo os últimos levantamentos, não atualizados, porque não houve um censo, mas pelas informações que nós temos, sites como o IBGE, que fazem o controle não direto, mas um controle estimado de público. Nós temos mais de 3 milhões de pessoas na região. Nós temos PIBs elevadíssimos em Osasco e Barueri, por exemplo. Temos problemas graves de infraestrutura em alguns outros municípios, até relacionados a PIBs baixos, como é o caso de Carapicuíba. Então tudo isso traz uma vontade muito grande de fazer a coisa acontecer, de mudar o status anteriormente visualizado, trazendo uma sensação de segurança maior para a sociedade, trazendo para as pessoas que estão vivendo aqui na nossa região uma condição melhor de segurança pública. A gente sabe que é quase impossível eliminar o crime, porque o crime, infelizmente, ele é da natureza humana. Então a gente acaba não conseguindo eliminar por completo, mas eu tenho convicção, e os dados não mentem, né, na verdade, nós temos estatisticamente isso sendo comprovado, que o serviço da Polícia Militar na região de Osasco está sendo muito efetivo, trazendo efetivamente a redução da criminalidade.
Quantos batalhões o senhor comanda? São 6 batalhões. 6 batalhões. Desses 6 batalhões, qual o batalhão que tem maior índice de ocorrências? Bom, até por questões geográficas, por estar situado na zona centro-sul de Osasco, mais próximo até da capital, o 14º Batalhão é um dos grandes fomentadores de demandas de polícia. Da mesma forma, nós temos algumas regiões do 20º Batalhão, como Barueri, que temos 2 companhias em Barueri. Temos 2 companhias em Carapicuíba, também Carapicuíba demanda muita o 33, Carapicuíba. É o 33º Batalhão, mas o 33º Batalhão tem 4 companhias. 2 em Carapicuíba, que são as que mais demandam a região. Osasco não. Osasco, nós temos 2 batalhões em Osasco. Osasco é dividido no meio, tomando por base a Castelo Branco, o Rio Tietê, né, na verdade. E a parte norte é o 42º Batalhão, a parte centro-sul é o 14º Batalhão. E por essa característica regionalizada, o 14º Batalhão é hoje o que mais demanda. Nós temos outras demandas em municípios, como eu disse, Carapicuíba, Barueri. Nessas 15 cidades que fazem parte do comando do CPA M8, o senhor comanda praticamente 3.500 policiais militares. Numa região de aproximadamente 3,5 milhões de habitantes, a gente fazendo uma conta rápida, vai dar aí um policial para cada 1.000 habitantes. Esse índice, esse número, eu não sei se o senhor ou o Coronel Virgulino poderia responder isso. Esse número é suficiente para o contingente, é suficiente para a Polícia Militar garantir, como faz com maestria, a segurança da população? Eu acho que o Virgulino pode responder melhor com relação àquilo que nós estamos vivendo em Osasco, até pela vivência dele, de tantos anos aqui na região, prestando o serviço que ele presta e, como eu disse, o 14º Batalhão é o que mais demanda, em compensação é um dos que tem o melhor índice. Então, isso é méritos do Coronel Virgulino no comando, na condução do serviço. Perfeito. Mas quando a gente não podemos fazer essa conta básica como você fez. Sim. Por quê? Porque nós temos outras forças de segurança que impactam nisso também. Então nós temos a Guarda Municipal de Osasco, que impacta no caso de Osasco. Temos a Guarda Municipal de Barueri, que impacta no caso de Barueri. Nós temos a Polícia Civil, que está presente também nessas ações. Então não é um mero número de 1 para 1.000, vamos assim dizer. Nós temos outros órgãos policiais que combatem na esfera da segurança pública, que trazem a sua contribuição. E isso reduz. Mas... até me antecipando a resposta, acho que o Virgulino pode passar melhor, estatisticamente os dados não mentem. Sim. Nós hoje fazemos um serviço melhor que alguns anos atrás, portanto, eu posso afirmar que... Tem eficácia. Tem eficácia. Ok. É isso que o Coronel falou, porque não podemos, em hipótese nenhuma, garantir que o maior número de policiais na rua vai realmente dar mais segurança à população. Muito pelo contrário, isso é uma falácia. Porque existem alguns dados estatísticos aí da própria ONU que ela afirma que seria um policial para cada 250 habitantes. Agora vamos fazer um comparativo com o estado de Alagoas, por exemplo. Sim. O estado de Alagoas, proporcionalmente, é bem menor ao estado de São Paulo. Nós estamos atualmente com 42 milhões de habitantes. Sim. Agora, se eu pegar Alagoas, nós estamos na proporção de um policial para cada 310 habitantes. Em contrapartida, o estado de São Paulo, atualmente, tem um policial militar, um policial em si, civil, militar, todos os meios policiais, para cada 360 habitantes. E não por isso a criminalidade aqui no estado de São Paulo, em termos de homicídio, é 6 vezes menor que a da Alagoas. Então não há um relacionamento direto. Mas outros fatores têm uma influência aí, digamos assim, bastante contundente na criminalidade e na violência, que não pode ser colocado única e exclusivamente a polícia. Porque a polícia militar, principalmente, digamos assim, é o símbolo mais visível do sistema oficial de controle social que todo mundo está vendo na rua aqui. Mas não cabe somente a polícia. Devem a população chamar a polícia militar, sim, mas só a polícia militar não. Existem outros órgãos aí, transversalizados aí, da situação formal, seria a polícia, o Ministério Público, a Justiça, a administração penitenciária, que também tem responsabilidade compartilhada com a criminalidade. Eu gostaria até de colocar uma pimentinha, né, nessa nossa conversa, porque é em cima do que o senhor está dizendo, Coronel.
também não adianta a Polícia Militar prender e aí ter um indulto de Natal, de Dia das Mães, de Dia dos Pais, para quem nem tem mãe nem tem pai, e bota um monte de delinquentes na rua. E aí, então tem que ter a sociedade, de uma maneira geral, tem que equacionar a segurança de forma mais geral. Essa opinião é sua também? Não, com certeza, não resta dúvida, porque o problema que nós estamos passando, como nós estávamos conversando anteriormente, inclusive até com o coronel, nós temos um problema sério de impunidade. O problema nosso é a impunidade, porque se nós verificarmos aí o que escreveu aí no século XVIII, César Beccaria, daquele Delitos da Lei, que eu acho que todo mundo que fez um curso de bacharelado de Direito conhece. E lá fala que não é a gravidade da pena que inibe o delito, mas sim o quê? A garantia e a certeza de sua punição. Porque hoje em dia você vê que os marginais, em suas ações, eles estão cada vez mais ousados, porque eles se nutrem da certeza que eles não vão ser punidos. Veja bem, quantas e quantas vezes, pela minha experiência aqui, na cidade de Osasco, e minha experiência de polícia de mais de 30 anos, o que você está vendo? Num período de um ano, nós chegamos a prender 2, 4, 6, 8 vezes a mesma pessoa. Isso é normal? Não é normal? Por que acontece isso, coronel? Porque prende, estamos cansados de assistir na TV, várias passagens pela polícia, homicídio, estupro, está sendo preso de novo. Várias passagens pela polícia. Por que um cidadão que comete homicídio, latrocínio, estupro, ele é solto, ele vai para a rua de novo e depois comete o crime e volta de novo? A nossa lei penal, a nossa lei de execução penal, a lei das execuções penais, ela é muito clara, tem uma série de benefícios aí que o cidadão ele pode, digamos assim, se abraçar delas. E outra coisa, o juiz cumpre a lei, essa é a grande verdade. E outra coisa, a primariedade é uma coisa interessante, porque você prende 10, 12 vezes a mesma pessoa, ele continua sendo primário. Enquanto não houver uma sentença penal condenatória transitada de julgado, ele continua primário. Isso sem falar da reiteração criminal, nós estamos falando de reincidência, que é depois a prática do crime. E a pessoa que reitera inúmeras vezes a prática criminal, como o coronel estava falando anteriormente ali, a sensação de impunidade, realmente, e a lentidão para se chegar sabe quantos presos? O trânsito de julgado, né? Na região, sabe quantos presos na região do M8, nos 15 municípios, somente até maio de 2015, de janeiro a maio de 2015, presos? 1.258 pessoas presas em flagrante. Quantos CDPs dá isso? 1.258 presos em flagrante. 5 meses. Olha só. Em 5 meses. Quantos CDPs nós voltaríamos com isso? Mas deixa eu fazer uma pergunta meio apimentada para o coronel também. Claro. Também posso, né? Claro. Em comparação ao ano passado, aumentou a quantidade de presos de maio? Gira em torno disso. Nós estamos, na média, nós estamos nisso aí. Essa é a média. Nós estamos girando nisso aí. Não aumentou nem diminuiu. Nós estamos na média. Mas em períodos aí que soltam os presos para visitar a mãe no cemitério, ou a mãe que nem existe, que nunca conheceu a mãe, foi menor abandonado e tal, aumenta o policiamento nas ruas nesse período? Natal, Dia das Mães? Aumenta. Nós fazemos a previsão já com essa possibilidade do que nós vamos enfrentar. E nós temos dados, coronel, quantos são soltos, por exemplo, no último indulto que teve, aliás, não é indulto, bem o nome. Não é indulto, saída temporária. Na última saída temporária, quantos saem e quantos voltam para delinquir? Quem controla esses dados é a Secretaria de Administração Penitenciária. Os dados que nós temos como polícia é o mesmo dado que vocês têm como jornalista. É aquele que sai na reportagem posterior, que toda vez que há saída temporária, a gente pode observar que os jornais divulgam quantos não voltaram. Sim. Alguns não voltam, infelizmente, eu coloco infelizmente porque eu sou um defensor da natureza humana, do ser humano em si. Muitos não voltam porque resolvem reincidir e acabam encontrando a polícia militar no seu serviço, agem contra o policial militar e eles acabam encontrando a morte. Muitos acontece isso, aconteceu isso recentemente aqui, e o inverso também acontece, porque nós perdemos um policial militar recentemente aqui na área de Osasco, na região do M8, que morreu nas mãos
de um indivíduo que acabava de sair na saída temporária. Nilson, nós temos uma pergunta aqui. Sim, mas vamos falar o número do WhatsApp primeiro? Perfeito. Quem quer fazer as perguntas através do WhatsApp? Olha, está aí na sua tela, 958-935-075, as primeiras participações aqui, porque é em cima do que o coronel está dizendo aqui. Só um pouquinho, só para completar aqui, você que ligou, sintonizou agora, nós estamos entrevistando o comandante do CPM-8, o coronel Ernesto Puglia Neto, e o comandante do 14º Batalhão, Tenente Coronel Virgolino. Vamos lá. Muito bem. O Clóvis Lima, ele pergunta, final do telefone 3868, ele pergunta aqui, a segurança de uma forma geral no país, opinião dele, está comprometida ou os meios de comunicação em massa nos fazem ter essa sensação? Clóvis, obrigado pela pergunta. Eu meio que devolvo a pergunta para você. Como é que você se sente na sua região? Eu não sei onde você mora, a gente não tem essa informação, mas como é que você se sente na sua região? O importante é saber o seguinte, a sensação de segurança é muito subjetiva. A pessoa se sente segura ou não de acordo com aquilo que ela vê acontecer ao redor dela. Isso existem algumas pesquisas feitas de pessoas que moram em cidades onde não acontece nenhum tipo de homicídio, por exemplo, e a pessoa se sente extremamente insegura em sair de casa. Por quê? Porque ela vê na televisão homicídios acontecendo a todo momento. Então, um pouco gira em torno dessa mídia, eu posso colocar bem tranquilamente, essa mídia sensacionalista. Um pouco gira em torno disso. Tá? A sensação de segurança gira muitas vezes em torno da mídia sensacionalista. Nós vivemos num país extremamente seguro? Eu acredito que não. Mas eu posso dizer o seguinte, o Estado de São Paulo tem reduzido índices criminais ano a ano. O Estado de São Paulo é um case internacional de redução do índice de homicídio. Nós estamos perdendo para Santa Catarina, né? Mas sempre perdemos, né? Santa Catarina tem uma outra cultura, tem um outro tipo de população. Não tem algumas diferenças sociais que nós temos aqui em São Paulo. Até de imigração, São Paulo é o foco do país que vem todo mundo do país vem para São Paulo. Não temos recorrentemente aí a vinda de pessoas, refugiados, por exemplo, do Haiti. Desembarcam pelo Acre e vêm para onde? Estão aguardando mais de 1.000, né? E vêm para onde? Na internet. Vêm para São Paulo. Estão vindo já. Mais Isso, de 1.000 de uma vez só. Mas o que eu posso afirmar é o seguinte, a sensação de segurança é muito subjetiva. Nós temos que entender o que nós sentimos. Então, Clóvis, como é que você se sente na sua região? Você vê as viaturas passando, você se sente seguro para ir fazer uma compra na padaria? Você se sente seguro para sair? Porque essa é a principal situação. Índice criminal também não garante para nós, como polícia, não garante, eu falo assim, puxa, diminui o índice criminal. Isso não garante que a sociedade vai se sentir mais segura ou menos segura. Nós enfatizamos muito, isso é um trabalho que é feito na presença da polícia junto à comunidade. O Infocrim ajudou muito a resolver... Não só o Infocrim, né? Diversas outras ferramentas. Né? Hoje um planejamento de um batalhão, acho que o Figurinha pode falar muito bem disso, é técnico. Acho que seria interessante falar um pouquinho, até que encaixa na resposta. Só para complementar, o Coronel falou sobre a segurança, porque ela realmente é uma percepção subjetiva e pessoal do indivíduo. O que não acontece, o que está acontecendo é o seguinte, que a pessoa ela associa um crime e a suposta ineficiência da polícia, o que não é verdadeiro. Porque como o comandante falou agora há pouco, o que está acontecendo? A mídia divulga um crime em cima do outro em determinados horários. Então a pessoa fica com aquela percepção de insegurança de sair até a porta de casa, mas o que não é a realidade. Está entendendo? E hoje trabalhamos com ferramentas de tecnologia que nos possibilita a gente fazer esse mapeamento dos indicadores criminais e através de um planejamento estratégico dentro da polícia, nós podemos aí prevenir, combater e agir dentro do crime. Muito bem. Estamos no programa Fala a Verdade, hoje entrevistando o comandante do CPM-8, o coronel Ernesto Puglia Neto, e o comandante do 14º Batalhão de Osasco, o Tenente Coronel Virgolino. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida.
programa Fala a Verdade está de volta em seu segundo bloco. Hoje, dois convidados aqui para nós, de suma importância para todos assistam aí, que são os comandantes da Polícia Militar, Coronel Ernesto Puglia Neto, comandante do CPA-M8, que comanda 15 cidades da região, e o comandante do 14º Batalhão, Tenente Coronel Virgolino. Coronel, a semana passada, retrasada, nós vimos pela TV a posse de 2.300 e alguma coisa soldados PMs que integraram a corporação. E o CPA-M8 recebeu quantos desses PMs? Nós recebemos mais de 300, mas a polícia tem uma dinâmica de recolocação. Então, a região aqui é uma região, eu posso dizer assim, um tanto quanto carente de policiais militares moradores da área. É uma coisa que nós temos que até investir, a intenção é a gente conseguir investir numa escola aqui, para trazer mais gente da área para ser fixada aqui. Então eu tenho muita gente de Sorocaba que trabalha aqui na região, eu tenho muita gente de outros municípios próximos que trabalham aqui, até para facilidade das grandes vias de escoamento que nós temos, em Anguera, Bandeirantes, a própria Regis, o Rodanel, Castelo Branco, Raposo Tavares. Então, muita gente, nesse momento de recolocação, acaba indo para os seus municípios de origem. Mas nós ficamos desse montante com mais de 130 policiais militares que vão agregar o efetivo do CPA-M8. Já estão trabalhando? Já estão trabalhando. Já estão nas ruas, trabalhando em prol da população. Nilson, eu queria levantar a discussão aqui com os coronéis, da importância, até pela pergunta do Fabrício Santos, final do telefone 2706, fazer a pergunta dele e incluir a minha para a gente aumentar o nosso debate. Em sua opinião, coronel, ele não fala para qual coronel ele está, mas a instituição coronel, qual a importância dos consegues na sociedade? Eles possuem efeito prático? E estendendo essa pergunta, entender, né, qual a importância da sociedade civil organizada aí, em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, qual a importância da sociedade civil fazer as parcerias com a Polícia Militar, se é que isso é importante? Acho que o Virgulino tem condições porque consegue estar mais próximo do batalhão do que do CPA. Acho que... Sim. É extremamente importante, não resta dúvida, né? A participação da sociedade civil organizada com a polícia. O que nós estamos sentindo? O que eu, por exemplo, como comandante de batalhão, eu sinto com relação? O que eu vejo é que essas malhas protetoras da sociedade aí, que é a escola, que eu vejo a escola, a família principalmente, os clubes, o trabalho, onde as pessoas trabalham, não estão fazendo o papel de socialização e formatação do caráter das pessoas. A gente sente muito isso, um descaso, um abandono, aquela sensação de, vamos fazer que nada vai acontecer, não vai dar nada comigo, entendeu? Se eu for preso agora, depois de 2 dias eu estou solto. Então, está faltando um pouco mais da família ali, escola, entendeu? Para conduzir essas pessoas para um caminho mais correto. E não resta dúvida que esses conselhos comunitários de segurança têm uma participação extremamente importante, entendeu? Na formatação, na ajuda, na colaboração com a polícia, seja a polícia militar ou a polícia civil. Mas também não pode ficar só dependendo deles ali. A família, o que eu sinto, ela está em parte destruída, infelizmente. Eu vejo isso no meu dia a dia, principalmente quando a gente prende alguns adolescentes aí que estão na faixa de 15, 16 anos, você vê que ele não tem nenhum sentimento de culpa pelo ato que ele praticou. Ele não sente absolutamente nada. Ele acha aquele crime que ele praticou extremamente normal, age por um impulso que a gente não consegue entender. Então, falta família, religiosidade, moral, ética. Entendeu? Porque se esses controles falharem, vai cair aonde? Nos controles formais, que somos nós, a polícia, o Ministério Público. É quase como se fazer um comparativo que a educação é responsabilidade
a educação escola. formal da escola. Isso, E não é só isso, não né? é, Você não é. vai mandar o seu filho para lá, mas você está mandando. Depois ele vai voltar para casa, ele vai ter o que ele vai assistir na televisão, o que ele vai discutir, certeza. se ele vai ver o pai e a mãe brigando, se ele vai ver. É o que vai dar a sensação, né? Então, às vezes, essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele levou tanto tapa na cara ali na educação dele que ele vai achar normal também retribuir isso para a sociedade. Então não tem essa noção do que é certo e o que é errado, né? E aí eu acho que a gente pode entrar até na discussão da maioridade penal, né? Como é que nós vamos, como é que o cidadão Ernesto, o cidadão Virgulino, independente da Polícia Militar, dos cargos que ocupam, altos postos que ocupam, enxergam isso, que foi já aprovado, né, em primeira votação. Vai para a plenária semana que vem, né? Sim. Câmara dos Deputados. Eu, particularmente, como cidadão, e eu posso até falar que, até como oficial da Polícia Militar, eu entendo que nós temos efetivamente que ter um controle maior sobre aquilo que o nosso adolescente realiza. Eu tenho filhos adolescentes, então eu convivo com eles e convivo com os amigos deles, o ambiente escolar, o ambiente o ambiente fora de escola, né? E a gente vê como é que está a falta de controle. Então, se vai diminuir a maioridade penal para 16 anos, como é o projeto que está sendo votado lá, ou ainda, se vai, como é a proposta do nosso governador, que haja o aumento do tempo de internação pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, eu entendo que uma medida ou outra, ela tem que ser adotada. Porque nós temos que ter o controle sobre aquilo que o adolescente faz. Não dá para entender. Eu ouvi algumas manifestações de sociólogos, psicólogos, dizendo que o garoto, a garota de 16 anos não está pronto para assumir algumas decisões de cunho moral. Mas eles podem votar para presidente, não pode? Pode casar. Pode casar. Pode ser pai. Pode ser pai. Votar. Pode manter relações sexuais. Pode. Pode tudo, menos Pode ser votar. preso. Então, nós temos que responsabilizar os atos dessas pessoas, independente se elas tiverem 18 anos ou não. O fato é, 281 adolescentes infratores foram apreendidos nos primeiros 5 meses na área do CPA-M8. 281. 281. Nossa, É um volume considerável, hein? considerável e eles são apreendidos e muitas vezes Crimes graves. crimes A maioria. graves. Todo tipo de crime. Mas o que é um crime grave e o que é um crime não grave? Quando você está sendo furtado, você não percebe. Mas a dor de perder um bem, ela surge quando você percebe Certeza. que foi subtraído determinado bem. Um celular, por exemplo. A dor de ser roubado é maior ainda. Quando você é ameaçado, quando você às vezes, com uma ameaça pura e simples da simulação do uso de uma arma, mas muitas vezes com o uso de uma arma. E nesses casos, o adolescente ele é apreendido e não tem ficado Não fica nem os 3 anos, na realidade. Viu? Não, ele não fica, na verdade, ele não fica nem... Ele nem é levado para a instituição, para a Fundação Casa. É verdade. O que nós temos é isso. É verdade. O Virgulino enfrenta isso todo dia aqui no 14º Batalhão, com as o apreensões. É o que o Coronel falou, nós temos que tomar muito cuidado com esses protetores de predadores. Né? A gente precisa tomar muita cautela, porque tem adolescentes que a gente observa pela nossa experiência pessoal, que tem uma precoce personalidade antissocial natural dele, entendeu? Incapaz de sentir culpa, incapaz de sentir sentimento, age por impulso, como eu falei anteriormente. Esse daí, realmente, ele precisa ser um tratamento diferenciado.
Agora, em contrapartida, há outro tipo de jovens que são desajustados na sociedade. Tem esse tipo de jovem que eles se sentem deslocados, inadequados e agem ameaçam a sociedade para agradar determinados tipos de grupo. Também existe esse tipo de jovem. E também existe alguns casos, poucos que eu já vi, que praticam determinados tipos de delito por necessidade, que é uma quantidade mínima, ínfima. Agora, o que eu vejo é o seguinte: nós não podemos permanecer da forma como estão. Mas um contraponto, coronel, que a gente sempre ouve nessas discussões é o seguinte: será que o sistema prisional, será que a sociedade está suficientemente preparada para receber esse jovem infrator que vai ser preso daqui a pouco, né? Hoje nós vamos jogar na cadeia, o jovem infrator ali, o criminoso, né, que será doravante designado, e nós vamos estar treinando ali vai ser uma fábrica do crime ali. Do que você está falando, pelo que eu vi a respeito da lei que está para ser votada, já está escrito lá que não pode colocar esse menor com presos, junto com preso maior de 18 anos, e também não pode ficar nas entidades como a Fundação Casa, mas por se exemplo, vai criar mecanismo de troca de experiência. Temos que ter o início, ali, se não houver o início. Troca de experiência criminal ali. Temos que ter o começo, né? Temos que ter o começo. Por favor, coronel. Eu vejo que a verdadeira escola de crime, a verdadeira escola do crime não está na prisão. Ela está no dia a dia, da rua, aprender fazendo, que eles aprendem fazendo. A verdadeira escola está ali, não está na prisão. Agora, com certeza, com a aprovação dessa legislação, eles vão encontrar mecanismo aí de realmente não reabilitar, mas colocar esse adolescente infrator aí que pratica crimes extremamente hediondos, né, porque já foi inclusive separado alguns tipos de delitos, né, que é o homicídio, que é estupro, tráfico de entorpecente, latrocínio, vários crimes que realmente causam clamor à sociedade. Eu queria ouvir, desculpa Nilson, eu queria ouvir o coronel Ernesto, porque o coronel Ernesto é um grande defensor dos direitos humanos, inclusive tem um blog que eu vou pedir para a nossa produção divulgar. Está ali, está na sua tela, epnldeh.blogspot.com.br. Você pode, inclusive, checar aqui as opiniões do coronel Ernesto Puglia Neto. Fala além de outros assuntos de liderança, fala muito também. Nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo logo no início, quando veio aqui para o CPA M8. É um grande defensor dos direitos humanos. Eu queria ouvir a opinião do coronel a respeito disso, porque eu sei que fora do ar a gente já conversou a respeito, inclusive, uma coisa que talvez resolvesse isso muito antes, se nós tivéssemos uma educação adequada, não, coronel? Eu acho que a gente se preocupa muito com aquele que já cometeu o crime. Os nossos direitos humanos, eu não tenho nada contra, como você disse, eu sou um defensor, mas ainda eu tenho formação na área, tenho uma especialização na área de direitos humanos. Entendo que todo policial militar é um dos grandes defensores de direitos humanos da sociedade, e isso por regra, por atuação, porque nós somos a única instituição que oferece a vida para defender o outro, e se isso não é defender os direitos humanos, eu não consigo entender mais nada. Como se faz uma defesa de direitos humanos sentado num gabinete, né? A gente está no dia a dia. E eu entendo que nós temos que investir muito mais na prevenção daquilo que vai acontecer. As nossas escolas, as nossas famílias, as nossas instituições têm que ser resgatadas. Então, como é que eu vou ouvir uma mãe, como já aconteceu em diversas ocasiões, que chega numa ocorrência onde um infrator está sendo preso, ou infelizmente um menor infrator está sendo socorrido após uma troca de tiros com um policial militar, em algumas delas inclusive com policiais militares baleados, como aconteceu já esse ano, em várias ocasiões, e a mãe fala assim, puxa, era uma questão de tempo. Triste isso aí. Muito triste. Isso é talvez o verdadeiro retrato da falência da nossa sociedade. Porque se uma mãe não tem condições, um pai,
uma família, não tem condições de resgatar aquele membro que está se desgarrando e o Estado não dá para ele a possibilidade dele resgatar o filho. Ele está vendo o filho de desviar assim, ó. Está vendo que está tudo acontecendo, levando aquela pessoa para um caminho que não é o ideal. O que o Estado oferece para essa mãe, para esse pai? Qual o apoio que ela oferece? Não está aí, não está nesse momento a grande falha daquilo que é chamado os direitos humanos? Eles se preocupam sim depois que esse indivíduo se envereda pelo caminho do crime e eu quero garantir uma boa estada para ele numa fundação, na Fundação Casa, ele tem lá que ter a sua cama, tem que ter... Mas o que foi feito antes? Para evitar que ele vá para a Fundação Casa? Qual é o investimento que o Estado faz, que esses organismos de direitos humanos fazem, para evitar que essa pessoa cometa efetivamente um delito e se desvie do caminho que ele devia seguir? Então, essa é a minha crítica. A gente se preocupa muito com o pós. Mas e o anterior? Talvez seja até as críticas que nós estamos acompanhando pelas redes sociais, pela TV, pelos jornais, é justamente sobre isso. Estão se preocupando muito com a maioridade penal, mas não estão se preocupando com as crianças. Quer dizer, ninguém nasce bandido. Ninguém nasce. Não é porque mora numa favela, numa área lá na periferia, que vai nascer bandido, não tem nada a ver. Exatamente. Então essa parte que também que serviram se preocupar, que é essa lei da maioridade, que são duas linhas paralelas. O menor bandido vai ser preso. Agora, e aquele que vai se tornar bandido? O que nós podemos fazer para que ele não se torne bandido? E nessa parte de não se tornar bandido, ninguém está se preocupando com isso. Investimento em escolas. Não está se preocupando, não tem investimento em saúde. As autoridades não se preocupam. Porque a gente tem a polícia enxerga muito claramente isso. Nós estamos dentro da sociedade, nós estamos ali dentro daquela comunidade. A gente sabe que o morador de uma comunidade não é um criminoso. Não. E prova disso está a ação que foi feita a semana passada. Nós vamos falar no próximo bloco isso aí. Prova disso está a ação que foi feita a semana passada. E o criminoso, o patológico, porque existe, viu, Nilson? Ele tem uns que eu acredito que já nasce. Nós temos alguns exemplos, o Champinha, o caso da dentista que foi morta, queimada na... E o patológico, ele independe da condição social. Exatamente. Né? Tem muitos delinquentes que saem das nossas casas. É um dado interessante, inclusive até eu peguei aqui, no estado de São Paulo, sim, o ano passado, em 2014, em janeiro, ele divulgou o seguinte, foi uma pesquisa, inclusive, pedida pela própria Secretaria de Segurança Pública, de 2001 a 2013. Divulgou que cada 10 assaltantes, 7 voltam a reincidir. E desses que voltam a reincidir, 41% são menores. Bem, é pesquisa, é dados científicos. Certo? Para a gente pensar. Nós estamos entrevistando hoje no programa Fala a Verdade o comandante do CPM-8, o coronel Ernesto Puglia Neto, e o tenente-coronel, comandante do 14º Batalhão de Osasco, o tenente-coronel Virgolino. Nós vamos para outro intervalo, para o último bloco, e voltamos em seguida. Fala a Verdade, de volta em seu último bloco, hoje entrevistando o coronel Ernesto Puglia, comandante do CPM-8, e o comandante do 14º Batalhão, tenente-coronel Virgolino. Tem muitas perguntas aí que nós precisamos ler, porque senão vamos encerrar o programa. Vamos ter que fazer rapidinho. Em primeiro lugar, eu quero garantir que todos os nossos telespectadores que mandaram suas perguntas, que se não for respondida aqui agora, depois nós vamos passar para os coronéis, mas agradecer, independente das perguntas, a Maria Fernanda, o João Alfredo, a Maria da Glória, Neide Pires, Antônia Costa, Rafaela Cordeiro, Maria Cristina, todos vocês que mandaram suas perguntas, nós vamos tentar responder o mais rápido possível aqui, começando com o coronel. Coronel, como a Polícia Militar vê o apoio da GCM de Osasco, né? Ainda mais com essa nova aparelhagem cedida pelo governo federal? A Maria Fernanda que pergunta. E aqui eu acho que podia emendar, porque existe uma comparação de que antigamente havia uma ordem, o que mudou de lá para cá? João Alfredo. Bom, eu não sei que ordem especificamente, mas vamos lá. Guardas municipais. A Polícia Militar, aqui em Osasco principalmente, e na região, ela tem buscado de uma forma muito clara, objetiva e direta
o apoio e o contato muito próximo com a Guarda Municipal. Okay. Nós não podemos ter vaidades com relação à cor da farda que nós usamos, porque nós temos que pensar no usuário final. Eu tenho que pensar no munícipe que recebe a sensação de segurança lá na ponta. Se ela vai ser concedida pela Polícia Militar ou pela Guarda Municipal, ou pela Polícia Civil, ou pela Polícia Técnico-Científica, não nos cabe restringir. Nós temos que somar forças. Tem uma sinergia de trabalho. Tem uma sinergia de trabalho com o comandante Siqueira aqui na Guarda Municipal. Inclusive com a Polícia Civil também, coronel? Exatamente, sempre. Sempre. Tá. As forças de segurança elas têm que caminhar juntas. Essa é a tônica, essa é aquilo que o que nós estamos fazendo aqui. Eu vou passar essa pergunta aqui para o Coronel Virgulino, que eu sei que ele está mais próximo do batalhão ali. Já fui, a Maria da Glória, ela pergunta, já fui vítima de roubo por moradores de rua, não há uma alternativa para minimizar estas violências? E outra aqui, tem uma que fala qual procedimento... uma orientação. O que devo fazer quando uma única alternativa para dar passagem a uma viatura com sirene ligada é ultrapassar um farol vermelho? Onde ela está, no mínimo, está dizendo aqui que deve ter um radar, alguma coisa, ela vai ser multada. Com certeza, já aconteceu, inclusive, isso não é um caso comum, já houve situações em que o policial precisava passar com determinada urgência, para ter um determinado tipo de ocorrência, e a pessoa precisou passar o sinal vermelho. Foi multada e a Polícia Militar, ela foi até a Polícia Militar, inclusive foi até o quartel, e lá ela constatou que realmente naquele horário, constatamos que a viatura tinha necessidade e a gente procura nós, Polícia Militar, justificar essa multa aí de acordo com a necessidade, né? Porque foi um estado realmente de necessidade que ela teve que ultrapassar o sinal vermelho, né? Então a dona Maria, se teve essa situação, pode procurar a Polícia Militar e que com certeza será atendida de forma a contento. Eu queria, aqui o coronel acabou de falar com relação ao trabalho na Guarda, realmente, né, que esse trabalho que está sendo feito ultimamente com a Guarda Civil Municipal, com a própria Secretaria de Controle Urbano, que é o Dr. André, tem sido extremamente importante para a cidade de Osasco, para juntar essas forças. Tanto é que nós estamos desenvolvendo sempre, hoje, amanhã, vamos desenvolver diversas operações, né, não só da própria Polícia Militar, como também operações próprias do batalhão, certo? Para tentar reduzir o máximo possível esses indicadores criminais. Porque nós estamos aqui diuturnamente procurando atender a todas as demandas relacionadas à segurança. Muito bem. Sobre morador de rua, coronel, qual a orientação? Inclusive, isso já foi um fator interessante, já conversamos até com o próprio secretário com relação a alguns moradores de rua. Aí a assistente social está procurando aí fazer o cadastramento de todos esses moradores de rua, tentando dar algum lugar para que eles possam ficar. Mas é interessante, isso foi feito há uns tempos atrás e surgiram novos. Eles vêm de outras cidades e encontram abrigo aqui na cidade de Osasco. É um problema social aí, né? Que a prefeitura do município ela tem se preocupado bastante com esse problema e está procurando aí encontrar uma solução aí que equacione aí ou minimize os impactos dessas pessoas que moram na rua, né? Que é muito triste. Olha, tem um osso aqui, coronel. Vou passar para o coronel Ernesto. Tem um osso aqui. Pode mandar. A Neide Pires, ela pergunta. Legal que se identifica, deixa o número do telefone. Os cidadãos aí participando e também fazendo uma crítica. Vemos sempre notícias de violência cometidas de forma gratuita por parte de alguns policiais, como exemplo, o tenente que atirou em um cãozinho em um condomínio. Não sei onde mas talvez os senhores saibam. Há punição para esses maus policiais que amedrontam os munícipes? Neide, né? Neide Pires. Neide, agradeço a pergunta. Ela dá uma oportunidade enorme da gente falar do trabalho que é feito, nós chamamos de depuração interna. Infelizmente, como em toda profissão, nós temos policiais militares que não honram a farda que vestem. O que nós procuramos fazer, nesses casos, é simplesmente excluí-los da corporação. O que nós precisamos? Primeiro, de informação. Alguns casos nem chegam para nós. Então, nós temos vários mecanismos de denúncia. 181 é um deles, o próprio 190 é um deles, embora o 190 não seja o ideal para fazer isso, porque não se garante o sigilo, 181 se garante o sigilo. Nós temos as corregedorias da Polícia Civil, Polícia Militar, que podem receber essa informação. E é fundamental que essa informação chegue para nós. Eu não gosto de nenhum
colega de farda que suja a farda que eu uso há mais de 30 anos. Então, nós precisamos saber, nós temos mecanismos efetivos de eliminação desses indivíduos das fileiras da corporação. Tem aqui, eu vou só registrar, mas é uma pergunta tão óbvia, dona Antônia Costa, mas está aqui, mulheres que sofrem de violência doméstica podem contar com a proteção da polícia? É óbvio, mas queria que vocês Nós temos a Lei Maria da Penha, que está sendo aprimorada cada vez mais, existem alguns movimentos, inclusive, que tratam de movimentos judiciários, que tratam de aproximar o tempo de resposta, né? Então, podem contar sempre com a Polícia Militar em qualquer circunstância, inclusive nessa parte de violência doméstica. O que é fundamental é registrar esse fato. Isso o comandante falou uma coisa muito importante, porque tivemos diversas situações que eu, inclusive, participei, em que a mulher foi agredida, né? Foi machucada, violentada pelo marido, e ela sente receio, tem medo de fazer a denúncia. Está aí a Lei da Maria da Penha, não deixe de fazer a denúncia, em hipótese nenhuma, não tenham medo. O que não pode é vocês estarem sendo submetidas diariamente ao crime de um companheiro. Isso é inadmissível. Então, denuncie. Independente de qualquer coisa, o que virá depois, é importante ela fazer o registro da ocorrência, porque de qualquer maneira está ali registrado. Não Exatamente. É que o camarada, quem agrediu, vai ser preso, mas no mínimo vai estar ali registrado. Ela pode pedir medidas protetivas, ela pode medir como já aconteceu. Às vezes tem certas ligações, inclusive pelo 90, no Copom, do nosso comandante ali se situa, né, que era ali na Cruzeiro do Sul. Várias pessoas ligam e falam: meu marido está rondando. E ela tem medida protetiva. Exatamente. A Polícia Militar está lá para dar garantia e proteção a essa pessoa, sim. E se pegar esse indivíduo ali, descumprindo ordem judicial, próxima à residência, com certeza ele vai preso. Vai preso. E fazer uma brincadeira aqui, mas para o marido também que for agredido também pode procurar. É a mesma lei, Nilson? Não, você que é entendido. Aí é a lei Mário da Lapa, né? Maria da Penha e Mário da Lapa. Mas já não conhecemos. Aí é Maria da Lenha, né? Maria da Lenha. Mas brincadeiras à parte, Nilson, vou entrar na pergunta que você está é um tema importante que você está segurando, né? A Maria Cristina, obrigado, Maria, de ter mandado a pergunta. Foi muito comentada a reintegração de posse da comunidade Nelson Mandela, onde foi as preocupações dos policiais, uma vez que nessa localidade haviam trabalhadores, mulheres e crianças. Ela pede aqui para que nós conversemos sobre esse assunto. Foram lidas todas as perguntas por enquanto. Coronel, tem todo o tempo disponível agora, até o encerramento do nosso programa, para falar sobre a ocupação da daria, aliás, tem um artigo no seu blog, Mandela, né, Coronel? Aliás, tem um artigo sobre o Nelson Mandela no seu blog, né? Muito bacana. Daria para falar quase o programa inteiro sobre o Nelson Mandela, porque, primeiro, agradeço a pergunta, e realmente é uma preocupação que houve, sim, muito grande na Polícia Militar. Não só na Polícia Militar aqui, na região de Osasco, mas na instituição como um todo. Nós, infelizmente, vivemos outras circunstâncias, outras situações em que não houve o desfecho tão favorável quanto no Mandela. O que foi o Mandela? O que foi a desocupação do Nelson Mandela? Foi um trabalho de formiguinha, um trabalho de aproximação com a comunidade, e aqui fica o meu registro, o Tenente-Coronel Léo Fanin, comandante do 42º Batalhão, que faz a região ali da área do Nelson Mandela, que faz o policiamento ali, que trabalha naquela região. Ele é um dos grandes responsáveis, se não o maior responsável, pelo sucesso desse evento. Nós sabíamos dessa desocupação já há um bom tempo. Como eu coloco lá no blog, foi o primeiro lugar que eu fui conhecer em Osasco. Foi o primeiro lugar. Quando eu cheguei aqui, falei assim: tem uma reintegração monstruosa. Como assim monstruosa? O que é? Não, são 3.000 famílias, um terreno de mais de 200 mil metros quadrados. Bom, nossa, realmente é muito grande. Muito grande. Vamos conhecer isso, né? Vamos ver como é que é lá. E fomos lá conhecer, e chamou a atenção logo de pronto que a comunidade era uma comunidade de informação e começando a ser formada para ficar. Então os alicerces eram muito bem feitos, a gente percebeu o seguinte: querem ficar ali. Isso vai dificultar no futuro. E começamos a trabalhar, houve adiamentos nas ordens, queriam marcar a reintegração para outubro do ano passado, às vésperas da eleição. Não dava para fazer uma coisa que pudesse ter um cunho político
extremamente desfavorável. Então nós adiamos, isso acabou sendo adiado. 9 de junho foi a data final estabelecida pela Justiça. O importante é saber o seguinte, acho que o telespectador talvez não saiba, mas a Polícia Militar nesse momento ela tem uma única função, que é dar garantia e segurança aos oficiais de justiça para cumprirem a ordem. Tudo o mais que nós fazemos na Polícia Militar nesse momento é acessório. Então, para nós, era só acompanhar o oficial de justiça, era botar um policial militar para acompanhar o oficial de justiça e falar assim, ó, resolve aí, né? Mas é óbvio que não tem condições de fazer uma coisa dessa. Todo o planejamento ele é orientado de uma integração de posse, ele é orientado pela Polícia Militar. A Polícia Militar tem um protocolo que estabelece como deve ser feito isso. Então nós orientamos o Judiciário a algumas medidas necessárias. Por exemplo, transporte dos materiais que estão ali, acondicionamento dos materiais que estão ali, porque a pessoa está saindo do terreno, mas aquilo é dela. Ela tem que ter a garantia que isso vai ser preservado. Direitos humanos, não é? Isso não é direitos humanos? Não. Com certeza. Ele tem que saber que ele vai ser respeitado na hora de sair daquele local. E isso foi totalmente realizado durante todo o tempo que ficamos ali. Nós ocupamos aquela área, quando eu falo ocupar, é um termo até tanto quanto forte, mas nós realmente ocupamos. Nós ficamos fisicamente dentro da comunidade por 2 meses. Policiais militares de todos os batalhões, dos 6 batalhões que compõem a área do M8, ficaram dentro da comunidade durante 2 meses. Antes da reintegração? Antes da reintegração. 24 horas. 24 horas. E por que trazer as pessoas lá de Embu, trazer de pessoa de Itapecerica, trazer pessoa de Vargem Grande, de Cotia, para trabalhar aqui dentro, de Jandira, de Itapevi? Porque no dia que a operação fosse ser desenrolada, eu sabia que essas pessoas teriam que apoiar. Eu tinha 750 policiais militares lá, um efetivo maior que o efetivo do 14º e do 42º. Então eu tive que trazer gente de todos os batalhões para trabalhar. Então a minha ideia era trazer as pessoas para conhecer, para que eles enxergassem aquela comunidade como uma comunidade, como seres humanos, não como criminosos. É importante nós debatermos isso, coronel, porque esses dias eu estava falando com um jovem, Nilson, e o jovem, mas a polícia vai lá e vai descer o cacete, desculpa o palavreado, mas a polícia, na verdade, está dando garantia para aquelas pessoas. As grandes mídias aí botaram os helicópteros lá achando que ia ter mesmo um confronto. Ia ter sangue, né? Porque eles vivem da audiência deles lá, eles, sabe? Nós ouvimos uma frase, é verdade, né? Nós ouvimos uma frase ali, não aconteceu, né? falada por um repórter, que eu não vou nem falar nem da onde, nem quem, que falou assim, para você está sendo um sucesso, mas para nós está sendo um fracasso. Então a mídia vive o quê? Do sangue? Essa grande mídia vive do sangue da população, do sangue do policial que verte ali numa situação dessa. Nós não tivemos emprego de uma única munição química. Nós não tivemos um único foco de confronto. Nós não tivemos um policial militar que sequer tirou o cacetete do cinto para agir. O único foco de confronto que nós tivemos, de resistência que nós tivemos, o indivíduo falou assim, eu não vou sair daqui porque eu investi numa casa de concreto, eu gastei dinheiro, eu não vou sair daqui. Eu só saio daqui carregado. Tá bom. Ele construiu com alvenaria. Com alvenaria. Então, enganado por algumas pessoas que têm interesse nesse tipo de coisa, né? Aí qual foi a determinação? Vamos esperar a coisa acontecer. Ele foi a última pessoa a sair de lá. E saiu andando com os seus pertences e falou assim, tudo bem, eu vou sair porque... Foi o último a sair. Foi o último a sair. Nós esperamos, não tínhamos pressa. Demorou 3 dias, né? Demorou 1 dia e meio. Nós tínhamos a projeção de demorar 3 dias. Foi 1 dia e meio. E 1 dia e meio nós fizemos essa reintegração. Mais de 3.000 famílias, mais de 10.000 pessoas. Parabéns, coronel. Mas olha... Toda a Polícia Militar, o coronel Léo Fanin, lá do 42º Batalhão da Polícia, que comanda a Zona Norte, não é isso? Teve uma participação importante no planejamento. Aliás, para o nosso telespectador que quiser mais detalhes, nós tivemos uma entrevista no programa Momento Tecnologia. Se você quiser assistir essa entrevista com o Capitão Fanin... Léo Fanin. Coronel Fanin. Nós temos uma entrevista que foi dada aqui na TV Osasco essa semana no programa Momento Tecnologia, que está... Aí você pode entrar no site da TV Osasco, que está lá no nosso... você pode assistir on demand, né?
veio o capitão, Capitão a Márcio. produção está nos alertando. Foi o Capitão aqui. Márcio que veio. O Capitão Márcio veio para falar sobre essa reintegração, falou detalhes. Você pode assistir. Entra lá na página da TV Osasco, www.tvosasco.com.br, vai lá em vídeos, você pode assistir na íntegra essa entrevista. Mas o alento que fica, Nilson, é que essa grande mídia, que se diz grande mídia, grande somos nós que estamos atingindo aí o povo de bem, as famílias, não é? Essa grande mídia não chega do jeito que nós estamos chegando aqui em 11 municípios com essa clareza de informação. Hoje são 11 cidades que assistem o nosso programa, aí pelo canal 3 da NET, aqui em Osasco, pelo canal 6 e 22 digital da Cabonet e pelo www.tvosasco.com.br. Você pode participar sempre conosco. Nilson? Coronel, nós estamos nos minutos finais aí do nosso programa. Eu gostaria que o senhor abordasse o tema que o senhor falou que queria que abordar. Por favor, tem o microfone. Eu gostaria só de trazer ao telespectador, à sociedade em geral, uma ideia que às vezes é esquecida. O policial militar, quando ele entra de serviço, no seu turno de serviço, ele entra para trabalhar 12 horas na sua viatura, a pé, ele entra para trabalhar no seu serviço, qual seja ele entra para salvar vidas. Infelizmente, muitas vezes o salvar vidas não é aquela informação visual que nós estamos acostumados, como num bombeiro, por exemplo. Mas o policial militar ele retira das ruas hoje armas, drogas e nesse ato ele salva vidas. Nos últimos 5 meses, 170 armas de fogo foram retiradas da rua. Quantas vidas foram salvas retirando 170 armas de fogo das ruas? É isso que eu gostaria de mostrar. A Polícia Militar ela tem uma função única. A função dela é salvar vidas, seja pelo bombeiro, pelo policial rodoviário, pelo policial militar, pelo policial ambiental. Ele vai salvar vidas. Eu gostaria que você, telespectador, entendesse isso e enxergasse nesse patrulheiro, nesse policial militar, nessa farda que nós envergamos, alguém que você pode contar para salvar vidas, se for o caso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado nós, Coronel, pela sua participação. Muito nos honrou aqui a participação do comandante do CPM-8. Coronel Virgulino, Tenente Coronel Virgulino, comandante do 14º, suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer a oportunidade, o Paulinho, o Nilson, né? E deixar aí, cumprimentando um recado do nosso comandante aí, que sempre conte que a Polícia Militar, estamos aqui sempre para proteger vidas, ajudar as pessoas naqueles momentos de necessidade, fazer cumprir as leis, retirar os criminosos da sociedade que estão dando tanto trabalho e preservar a ordem pública. Contem sim sempre com a Polícia Militar. Muito obrigado. Paulo, chegamos ao final do programa. Graças a Deus. Obrigado pela audiência. Um grande abraço para você e continue assistindo a nossa programação. Nós vamos encerrando. Terça-feira estaremos de volta com o programa Fala a Verdade a partir das 12h30. Abraço a todos, bom final de semana. Fiquem com Deus.